E aí, pessoal, voltamos. Estou aguardando o pessoal entrar. A reunião vai começar às 5 horas. E aí, o Kaique voltou. Tudo bem, Kaique? O Gabriel também está aí com a gente. Poste padrão 2020. Já estamos em 2021 já, hein, Gabriel? Tem que mudar esse nome aí. 2021. Sejam bem-vindos, tá? Prazer ter vocês aqui. Nós já estamos começando aqui. 3 minutinhos a gente começa. Mas fica por aí, não vai embora não, que eu fico meio sozinho aqui na sala. Bom, eu estava falando há algum tempo. Eu comecei um vídeo há uns 10 minutos atrás, mas aí eu vi que estava muito cedo e não tive problema nenhum. Então eu resolvi retornar agora, tá bom? Mas nós vamos começar o vídeo às 17 horas, a nossa live aqui mesmo, às 17 horas em ponto. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí se a luz está boa. Dá um joinha aí, um ok aí pra mim, só pra eu saber, por favor. Ou o Kaique ou o Gabriel. Estamos com 3 pessoas agora. Se vocês estão me vendo bem, dá um joinha aí, um ok, estamos te ouvindo bem, a luz tá boa. Dá um retorno pra mim, por favor. Tá tudo ótimo. Obrigado, Kaique. Valeu. O Francisco Kaique é um aluno, ex-aluno meu, né, Francisco? Você se formou. Tem um pessoal novo aí agora que não estava da outra hora. Então, nós estamos aí com o Kaique, com o Gabriel e com a Andresa. Sejam bem-vindos, tá? Prazer ter vocês aqui comigo. Eu vou começar... Ah, é a Juliana, então não é o Gabriel. É a esposa do Gabriel. Eu vou começar daqui 2 minutinhos, tá bom? Vai se preparando aí. Eu abri a sala há uns 10 minutos atrás. Mas aí eu resolvi fechar, estava muito cedo. E fui buscar um conselho, eu dei um conselho de pessoal pegar uma água. E eu fui seguir meu próprio conselho. Bem, só dando uma prévia aqui. Aqui, ok, beleza, Juliana. Dando uma prévia aqui, eu vou falar novamente sobre apologética, mas hoje eu vou tratar da questão do inimigo, né? Onde estão os nossos inimigos? Onde estão os nossos adversários, tá? Nessa luta pela fé, tá? Nessa batalha pela fé. Onde eles estão, como que nós podemos enfrentá-los, tá? E eu vou repetir isso que eu estou dizendo para vocês daqui a pouquinho.
mas eu tô dando uma prévia aí para vocês. Fiz uma série de postagens essa semana, né? Como fiz na outra semana, semana passada, tratando dos assuntos que nós vamos conversar, dando uma préviazinha do que nós vamos falar hoje. Bem, agora 17 horas, tá? Eu não gosto de me atrasar, eu sou pontual. Quem me conhece aí sabe disso. Então eu já quero começar com a nossa live. Tem poucas pessoas online agora. Eu agradeço vocês estarem aqui comigo, mas eu vou subir esse vídeo no IGTV e depois eu vou deixar também no YouTube, tá bom? Eu estou com um canal, um novo canal no YouTube, então depois eu passo o endereço para vocês no próprio Instagram. E aí vocês podem estar dando uma consultada lá. Por enquanto está com 2 vídeos só, mas eu vou subir outros vídeos, tá bom? Mais vídeos, eu tenho bastante vídeo. Eu vou subir esses vídeos lá para que você possa acompanhar as aulas, é tudo gratuito, tá bom? Tá o Pedro, meu filho aí agora, acabou de entrar. Tudo bem, Pedro? Vamos lá. Na live de hoje, nós vamos tratar, como eu já disse, da questão dos inimigos, tá? Nós estamos falando do tema Batalha da Fé, né? Apologética. Eu expliquei na live passada o que seria apologética, do que se trata apologética, né? É uma defesa oral. Então, o tema, né, apologética é muito amplo, bastante amplo. Ele é utilizado, inclusive, bastante no âmbito jurídico. Tá aí o Pedro fazendo direito aí. Se já não ouviu falar, vai ouvir falar dessa questão de apologética. Então, é uma defesa de qualquer coisa que você faça, é uma apologética, é uma apologia, tá? Então, uma defesa oral de qualquer ponto de vista que você queira defender é uma apologia. E aí, no nosso caso, nós fazemos um recorte aí desse tema e nós tratamos da apologética cristã, tá bom? Só desse tema apologética cristã. Bem, o foco da live, ou das lives, é principalmente os jovens, adolescentes e jovens que estão indo para a faculdade ou que estão no ensino médio. Mas aí você pensa, poxa, mas eu não sou jovem, eu não estou indo para a faculdade, nem estou cursando mais o ensino médio. Mas você tem filhos nessa condição, que está no ensino médio, ou que está indo para a faculdade, ou já está na faculdade. Você é professor de escola dominical, você tem algum cargo de liderança na igreja, esse curso também é para você, porque você tem que estar preparado para ajudar os jovens, o seu filho, no caso, né, do seu filho, ou os jovens da sua igreja que estão passando por essa condição, por esse momento da vida. Bem, deixa eu trazer aqui para vocês algumas estatísticas, tá? Bem, eu consultei algumas estatísticas, todas elas são estatísticas norte-americanas, tá? No Brasil eu não encontrei, pode ser que tenha, tá? É provável que alguém tenha feito alguma estatística assim, alguma pesquisa desse tipo, mas eu não encontrei, tá bom? Mas eu não acredito que seja muito diferente a nossa condição com a condição dos norte-americanos. Uma pesquisa realizada mais ou menos por volta de 2010, ali, por um instituto chamado Barna. Você consegue encontrar o site. Eu posso, inclusive, depois passar alguns links que eu consultei. Foram vários links que eu consultei de várias pesquisas desse Instituto Barna, se eu não me engano, 2013 ou 2012, uma coisa assim, que tratam da questão eles tratam muito da questão dos millennials, né? Aquele pessoal que nasceu depois do ano 2000. E eles tratavam, mas eles pegam um pessoal assim, 97, 96, né? Esse pessoalzinho assim. Eles fizeram uma pesquisa para descobrir
qual era o índice de pessoas, de cristãos que entravam na faculdade e se perdiam durante a faculdade, tá bom? Eles chegaram a uma margem de 50%. Isso lá em 2000 por volta de 2010, 2013, que tem essas pesquisas aí que eu dei uma olhada nesses últimos dias. Então, por volta de 50% dos jovens cristãos que entravam na faculdade se perdiam ou abandonavam a fé. Tá? Isso já é bastante preocupante. Mas a coisa piorou, tá bom? E piorou consideravelmente. Eu olhei, então, a mais recente pesquisa que eu encontrei é de 2019, tá? Essa pesquisa dava conta, foi feita pelo Lifeway Research, tá? É um site americano também, que identificou que 66% dos jovens cristãos que entram na faculdade abandonam abandonam a mesma, abandonam, ou melhor dizendo, abandonam a fé cristã, tá? Então, 66% de 100 cristãos que entram na universidade, 66 saem da igreja, abandonam a fé, tá? Mudam de religião, param de frequentar a igreja, uns se tornam ateus ou se tornam agnósticos, eles seguem algum desses caminhos, tá bom? Bem, eu dei uma consultada, esse número de 66%, ele tem alguma divergência. Então, a margem, assim, se você quiser bem exata mesmo, é algo em torno de 70% a 60%, tá bom? Bem, na pesquisa lá, realizada em 2010 pelo Instituto Barna, eles chegaram à seguinte conclusão. Dos cristãos, né, que entram na faculdade, 10% se tornam pródigos, ou seja, é a ideia do filho pródigo, tá? Então abandonam tudo e vai buscar a vida no mundão. Então eles se enveredam pelo caminho de pecados. 40% se tornam nômades na fé, tá? Então o que seria nômades na fé? O cara vai migrando de igreja e aí o fim é acabar saindo completamente da igreja. Então, aí tem 20% se tornam ateus completamente, abandonam completamente a fé, tá? E 30% permanecem firmes. Então, daqueles 100%, você tem essa porcentagem aí dos 50% se perde completamente, né? Saem da fé, mas aí tem uma porcentagem de nômades ou melhor dizendo, de nômades 10%, 40%, pródigos 10%, 20% se torna ateu, 30% permanece firme. Então, mesmo daqueles 50% que permanecem na igreja, somente 30% estão firmes mesmo. Então, veja que, embora haja alguma divergência aí, deu uma piorada na situação, mas não foi muita coisa não, porque você já tinha uma margem de 70% de perdidos, né? 40% nômades, 20% ateu e 10% de pródigos, tá? Bem, na pesquisa mais atual, tá? Da Lifeway Research, eles verificaram também as causas que levavam as pessoas a abandonar a fé. Então, uma porcentagem, algumas causas, elas são... A pesquisa foi feita de tal forma que você tinha a opção de responder mais de uma alternativa, tá? Então isso permite que você tenha assim você vai ver que os números não batem com 100% porque você tinha como identificar mais de uma causa que te levou a abandonar a fé. Então eles chegaram à seguinte conclusão, tá? Os principais causas que levaram a pessoa a abandonar a fé, 34% simplesmente porque entrou na faculdade. Então o cara entrou na faculdade e ele abandonou a fé, tá bom? Essa foi a justificativa que ele deu. E aí ele pode ser que junto aí com outras questões, tá bom? 32% responderam que na igreja haviam muitos hipócritas. Como se não coubesse mais um, né? 29% não se sentiam mais conectados com as pessoas da igreja. Então o jovem entrou na faculdade e aí ele começou a perceber que ele não tinha mais muito a ver com os jovens da igreja.
ele estava mais ligado aos jovens da universidade, da faculdade. 25% diziam que discordavam da posição da igreja sobre questões políticas e sociais, tá? E 24% responsabilizavam o trabalho. Então, o trabalho acabou... Escola e faculdade, eles não estavam conseguindo conciliar, e aí, nesse momento de escola, faculdade e igreja, eles optaram por eliminar a igreja da equação, né? Sacrificaram o sagrado, tá? Então, essa foi a justificativa desses jovens. Bom, vamos lá. Bom, o número é bastante assustador, né? 60%, 70%, de qualquer forma, o número é bastante assustador. Bem, os nossos jovens estão nessa, tá? Alguns de vocês que estão me assistindo estão na faculdade, entrarão na faculdade em breve, tá? Ou já estão lá. Quando não na faculdade, estão no ensino médio, estão enfrentando problemas similares àquilo que os jovens da faculdade enfrentam. Então, olha o tamanho do problema, tá? Onde estão os nossos inimigos, tá? Onde estão os inimigos da nossa fé? Eu fiz uma série de postagens essa semana, como eu tinha feito também na semana passada. Inclusive vou lançar outras ainda tratando do tema, falando dessa questão de onde estão os inimigos, né? Onde estão os adversários, os nossos adversários, os inimigos da nossa fé, tá? Bem, eu também montei, só para título de informação, né, aqui, por questão de informação, eu quero dizer para você o seguinte, nós montamos um grupo no Telegram, tá? Esse grupo você pode participar e pegar os materiais que eu coloco lá. Eu fiz algumas postagens longas e que não couberam, lógico, no feed do Instagram, mas eu coloquei a postagem completa no WhatsApp, no Telegram. Então aproveita, entra lá, pega esse material, leia. Não são grandes textos, tá? Tem texto ali de uma folha, duas, de 3 folhas, tá bom? Então não são coisas grandes, ainda assim a margem é aquela margem tipo que a gente usa na BNT, então ela é bem curta, assim, então o texto não é grandão, não usei toda a margem, existe espaçamento de um e-mail, então assim, não é muita coisa. Leia, e que vai ser muito bom para você, vai te ajudar bastante, tá? Não perca essas oportunidades, eu estou disponibilizando esse material para você gratuitamente, pega lá, tá? A nossa intenção é que você leia, se informe, é muito importante isso para nós. Bem, fora isso, nós estamos falando pelo Instagram, nós estamos falando, eu também recompartilho, né, ou compartilho as informações do Instagram no meu Facebook, mas pegue, leia, tá? Aproveite esses canais, e também essa semana nós montamos porque o John Diego, ele é meu parceiro aqui no canal, nós montamos uma página no YouTube, né? Um canal no YouTube. Então, os vídeos que eu já gravei foram 2 lives, mas eu vou subir mais material lá. Essa live de hoje também vai para lá, tá bom? Assista essas lives, eu vou também publicar no IGTV. Então assista as lives, aproveite esse material, tá bom? Eu acredito que ele vai te ajudar bastante. Bem, onde estão os nossos inimigos? Primeira coisa que eu falei, acho que já na segunda-feira, é que um local onde os inimigos estão é na igreja, tá? Apontei ali os principais problemas que temos na igreja. Um deles é o liberalismo teológico, tá? Liberalismo teológico não tem nada a ver com liberalismo econômico, tá bom? Então, se você é liberal econômico aí, e aí você tá achando, pô, esse Diogo tá falando mal do liberalismo econômico, não tem nada a ver com o liberalismo econômico, tá? O liberalismo teológico foi uma corrente que surgiu, uma corrente de teologia que surgiu dentro da igreja, ou na igreja, por volta do final do século XVIII, com a Revolução, principalmente com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento das ciências, tá bom? É o período que as ciências estão surgindo,
sociologia, a história, a geografia, elas estão se desvinculando da filosofia e estão se tornando ciências, tá? E elas estão tentando se afirmar ou se reafirmar, tá? No cenário intelectual da época. E aí começa uma série de ataques ao cristianismo, tá bom? O homem, a partir do século XVIII, está passando por um processo, principalmente o homem europeu, né? Um processo mental que é ali, que a gente chama de iluminismo, tá? E aí ele começa a achar ele acredita que ele está na era das luzes e o que havia antes era trevas, tá bom? Então, isso tudo está acontecendo. E aí os teólogos, né, eles tentam adaptar a teologia bíblica, a Bíblia, tá, o ensinamento bíblico, àquilo que a ciência vem descobrindo. Mas, gente, hoje a ciência já é bastante. Imagine há 300, 250 anos atrás, tá? Era muito falha. Mas eles estavam tentando ajustar essas coisas aí. O resultado disso foi um fiasco, tá? Eles esvaziaram a fé cristã do seu elemento miraculoso, esvaziaram, por exemplo, a questão da criação, tá? Esvaziaram a questão... então, Deus não criou, o mundo é resultado de processos naturais, tá? Isso que aqueles teólogos liberais estão ensinando. A linguagem bíblica não pode ser vista do jeito que está lá. Então você precisa analisar as coisas como se fosse uma fantasia, tá? uma poesia, tá bom? Não é que não haja poesia na Bíblia, tá? Existe muita poesia na Bíblia. Inclusive, se você estuda a linguagem, tá? Você vai ver que a poesia é uma forma de proteger o texto bíblico. Por quê? Porque quando você pegava uma poesia lá, no hebraico, por exemplo, para você fraudar um texto, você teria que fazer a poesia rimar. Então era uma forma de criptografar um texto. Tá? Então por isso que, por exemplo, a linguagem do Gênesis 1, 2 e 3 é uma linguagem poética. Porque Moisés, quando ele está escrevendo aquilo, ele está tentando blindar aquele texto de uma falsificação a posteriori. Tá? Então é uma forma de criptografia, dar seriedade para o negócio. Mas os críticos, eles enxergam isso como licença para você dizer, olha, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Nascimento virginal de Cristo, nem pensar. Jesus não morreu, melhor, morreu, mas não ressuscitou. Então eles começam a ensinar esse bando de asneiras. E aí tem, lógico, quem ouça. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, né? Nos últimos dias virão pessoas com coceira no ouvido, buscando aqueles que possam coçar-lhe. Né? Eu estou parafraseando aí, que você vai encontrar isso aí, talvez, na Bíblia Viva ou na linguagem de hoje, tá bom? Mas sempre que você tiver uma coceira no ouvido, você vai encontrar alguém que coce isso para você, tá? Bem, o liberalismo teológico, ele está no âmbito da teologia, da academia, mas se você pensa assim, a teologia é bobagem, o importante é pregar, não, você está enganado. A teologia influencia a forma que você prega. Então os pregadores começaram a ler livros de liberais, começaram a ter aula com professores liberais, com pastores liberais, e aí isso contaminou a sua pregação, e a pregação se tornou vazia, sem poder, tá? Isso tornou a igreja mais frágil. Com as guerras mundiais, o jovem que estava indo para a guerra, ele não estava a fim de saber de um Jesus que morreu somente para dar um bom exemplo, como os liberais ensinavam. Ele queria um Jesus que pudesse salvá-lo. Ele ia para o combate e não sabia se ele ia voltar vivo. Tá? Então, ele precisava ter certeza da salvação. E o liberalismo entrou em declínio. Mas, ultimamente, principalmente, cuidado aí para a gente não fechar a questão numa causa só, mas principalmente com a internet, os jovens que estão tendo acesso a cada dia mais informação, eles tiveram contato com esses teólogos. E isso acabou fazendo com que eles tivessem acesso a essa informação e estão sendo, de certo modo, influenciados
por esses liberais. Então, esse é um perigo que tem em casa. Na igreja, né? Ali o casa era a igreja, porque a gente normalmente acredita que dentro da igreja nós estamos protegidos. Mas nem sempre é assim. Outro problema é que existe uma deformação, ou seja, deixa eu colocar isso em termo melhor. Na igreja, muitas igrejas não preparam bem os seus pastores, tá? O camarada, e eu não estou fazendo crítica a denominações, assim, eu não quero fazer isso, tá bom? Porque não é esse o meu papel aqui agora, tá? O meu papel aqui agora é mostrar para você o problema, tá? Apresentar o problema. Então, muitos pastores muitas igrejas não preparam bem os seus pastores, e isso gera um problema. Ele não conhece teologia. Por não conhecer teologia, às vezes nem tem um conhecimento de cultura geral, tá? De história, de filosofia, geografia. Não é que o cara precisa fazer uma faculdade, mas ele tem que conhecer, tá bom? Para que ele não seja feito, não seja feito de bobo. Pelo fato desses pastores não terem esse tipo de conhecimento, eles acabam sendo presos, não ensinando direito o seu rebanho. O rebanho é mal preparado. E por ser mal preparado, ele acaba se tornando uma presa fácil. Tá? Então, olha os problemas que nós temos. Liberalismo teológico, horrível. Tá? Bom, a coisa começou lá na Europa e o que aconteceu? Os europeus se tornaram pós-cristãos. Os europeus abandonaram a fé. Tá? Se você for na Inglaterra, falar de cristianismo é coisa de âmbito privado. Você não pode falar isso no discurso público, tá bom? As igrejas estão fechando, tá bom? As igrejas precisam, durante a semana, alugar os seus prédios para que no final de semana ela tenha condições de ter um culto lá com meia dúzia de pessoas. Tem locais em que a igreja, algumas igrejas estão esperando os últimos membros morrerem, já são velhinhos, para quando morrer os últimos membros, vender o prédio e acabou. Então, olha a situação que se encontra a igreja nesse continente, na Europa, por causa do liberalismo teológico, principalmente, tá bom? E a deformidade na formação de pastores, de professores de escola dominical, tá bom? De pessoas que estão nos cargos de liderança, causa, né, por efeito dominó, se o líder não é bem preparado, o jovem também não vai ser bem preparado. E quando esse jovem chega na faculdade e é questionado por um professor, por um colega, que fala alguma informação, às vezes até mentirosa, tá? Às vezes até, vamos usar um termo aí que está na moda, né? O colega te dá uma fake news e você acredita porque você não tem base para enfrentar esse tipo de coisa, para responder à altura esse tipo de indagação. Só um minutinho, pessoal. Isso, pronto. Então você não tem base para isso. Bom, esse é um problema que nós temos em casa, tá? Na igreja. Fora que nós temos uma outra questão. Por causa dos liberais e por causa de uma formação deficiente em teologia e cultura geral, e lembrando que o nosso país, e aí eu vou chegar já indo para o segundo ponto, Diogo Jovem Dinâmico sempre na moda. Obrigado, Guilherme. Eu não sei não, eu sou um jovem, nem jovem eu sou mais, eu já estou virando tiozinho. Tá? Mas eu estou tentando aí me adequar à moda. Mas enfim, outra questão, nós vamos chegar na segunda, né? Os inimigos na escola. Muitos dos nossos líderes da igreja, eles se formaram na escola que temos no Brasil. E aí você tem uma outra questão. Existe um aparelhamento, aconteceu um aparelhamento da escola comum, tá? A escola pública e privada, inclusive, tá bom? O Dudu tá dando risada aí do Jovem Dinâmico. Inclusive privada, tá? Tanto na pública quanto na privada, você teve um aparelhamento da escola, de tal forma que ideologias são passadas para os jovens, e esses jovens um dia se tornarão adultos, casarão e terão filhos e serão líderes da igreja, se já não são enquanto jovens,
E essa liderança, às vezes, foi mal formada na escola, tá? E aí ele pode reproduzir isso na igreja. Então, aí você está tendo um problema. Os inimigos da escola, na escola, acabam se tornando, às vezes, ou formando um adversário ou um problema na igreja. O problema da escola se torna um problema da igreja por causa de uma má formação. Olha como as coisas se entrelaçam, tá? Bem, na escola, o que nós temos? Bom, a gente acredita, eu sou professor e eu sei do que eu estou falando, tá? A gente acredita, ou muita gente acredita, que a escola é um lugar onde a criança está protegida, né? O indivíduo está protegido. E eu quero usar aqui o termo escola no sentido mais amplo da coisa, tá? Aqui eu quero abarcar faculdade, tá? A universidade, a escola fundamental 1, anos iniciais, as terminologias que a gente utiliza hoje. Ensino médio, enfim. Nós temos a impressão, nós temos a ideia, é um senso comum de que na escola o jovem, a criança, está protegido. Tá? Esse é um senso comum. As pessoas pensam que é assim. Tá? Protegido de violência, protegido enfim, da ignorância. A escola é extremamente importante. Tá? Ela ajuda ela proporciona a formação, ela te passa os ensinos, né, aquilo que se sabe do ponto de vista científico. É um lugar do contraditório, deveria ser, né? Porque não é mais. Um lugar do contraditório onde você pode debater ideias, tá? Eu vejo alguns professores fazendo debate na sala e eles falam assim, não, eu sou neutro, mas se você for defender a ideia contrária dele, ele se volta contra você. Então a neutralidade é assim, é neutralidade que eu quero, tá bom? É neutralidade desde que você esteja do meu lado do debate. Não há uma neutralidade de fato, tá bom? Mas, enfim, na escola a questão é principalmente, pessoal, principalmente do marxismo, tá? O aluno, você acredita que ele vai chegar lá e vai aprender matemática, gramática, essas coisas, mas o que ele acaba aprendendo? Ideologia de gênero, tá? Ele acaba aprendendo, enfim, que o cristianismo é falso, que é um mito, tá? A criação é um mito, que a ciência já provou que não é daquele jeito, que a vida surgiu através de processos naturais, tal. Enfim, isso tem um monte de problema, tá? Você consegue refutar isso com facilidade, mas não há possibilidade de você refutar. Eles não permitem o debate, tá? O debate é calado, é silenciado. O contraditório não pode existir. E aí o filho vai e aprende todas essas coisas, tá? O tempo todo. Veja, eu até tenho muita vontade. Depois eu vou. Eu tô vendo aí que tem um pessoal tem a Isabela Casimiro tá aí, eu tô vendo. Não sei se ela está aí ainda, mas o Guilherme, o Eduardo, né? Que são da minha igreja. Eu tenho vontade de conversar com a deputada Ana Campagnolo. O caso dela foi um dos casos mais assim, emblemáticos e bem violento, né? Assim, não violento de violência física, mas de agressivo de tentar calar o cristianismo. Ela tinha uma tese que ela queria defender, ou não lembro se era uma tese ou se era uma dissertação. Só diferenciar aqui para vocês. Tese é no doutorado, tá? Dissertação é no mestrado. Eu acho que o dela era no mestrado. Então a hierarquia é graduação, né? Bacharelado, depois você tem o mestrado e por fim o doutorado. Ali no meio ali você tem algumas pós-graduações que você pode fazer, né? Mas aí aí você tem até um pós-doutorado que seria uma especialização ali no seu doutorado. Mas aí são caminhos que existem ali, mas os principais é a graduação, as pós-graduações que existem, você tem o mestrado e o doutorado. Bom, e a Ana Paula Campagnolo, ela foi escrever, mas orientando, aquela professora que estava orientando o seu trabalho
começou a minar o trabalho, não deixar que ela escrevesse, até que chegou ao ponto e falou, olha, eu não vou deixar você escrever sobre isso. Não importava se aquilo era verdade ou não. Na verdade, a Ana Campanhola estava provando que aquilo que ela estava defendendo era verdade, mas o que ela estava defendendo era contrário àquilo que a ideologia ensina, ela estava proibida de falar, tá? Não poderia falar. Você tem casos assim, eles são casos mais graves, né? Mas existe o cozinhar lentamente. E é isso que normalmente acontece. Você é cozinhado lentamente. Já ouviram aquela história, todo mundo já ouviu, aquela história que nem já disseram que não é verdade, não acontece assim, mas eu nunca fui sádico o suficiente para fazer isso com o sapo. De pegar no sapo, colocar na panela e deixar ele esquentando até que o sapo seja, né, cozido ali. Tem gente que diz, como ele é um animal de sangue frio, o sangue vai se adequando à temperatura da panela e ele não percebe que ele está fervendo, que ele está sendo cozido, né? E que ele acaba morrendo. Mas se você jogar ele na panela quente, ele vai pular, tá? Eu não sei se é possível fazer isso, mas o princípio é verdadeiro, tá? Normalmente o que acontece é que você é cozido lentamente, tá? Como isso? Bem, tudo que vai falar, o tempo todo, você tem ideologias por cima, tá? Os textos que são escolhidos, todos os anos o Estado me manda fazer algumas aulas diferenciadas com os alunos, tá? Então não é eu que invento moda. Eu não sou inventor. Eu aprendi com um subtenente quando eu estava no Exército no ano 2000. Ele falava para mim assim, o meu nome de guerra, né, o nome de funcional era Henrique. Meu nome é Diogo Henrique de Sá, meu nome funcionário é Henrique. E ele falava assim para mim assim, ó, Henrique, quem inventa é inventor. Nós não somos inventores, nós somos soldados. Então eu entendi o que ele queria dizer. Não invente moda. Obedeça o que está sendo mandado, tá? Porque se você inventar moda e der errado, você vai ter que arcar com as consequências, tá bom? Agora, se você fizer o que o seu comandante mandou e der errado, aí o problema é dele, tá? Então, não invente moda. Eu não sou inventor. Mas o Estado me manda dar uma aula diferenciada para os alunos e um dos temas que ele escolhe é tratar dessa questão das fake news. Bem, eu pego isso e mostro para os meus alunos algumas notícias de jornais. E eu começo a mostrar para ele, olha só, como a escolha das palavras, tá? Por exemplo, sujeito indeterminado, disseram, né? Disseram que tal coisa assim, assim. Aí eu falo para eles, olha, disseram. Aí a primeira coisa que você tem que se perguntar é, quem disse? Tá? Quem foram as pessoas que disseram isso? Não tem o nome. E aí, como você não tem acesso à informação, você fica imaginando que aquele repórter ele buscou a informação em alguma fonte privilegiada e essa fonte passou isso para ele. E na verdade, na maioria das vezes, ele inventou, tá? Mas ele não pode dizer que ele inventou. Então ele coloca disseram, conjectura-se, fulano imaginou, pensava em fazer, tá? Ele pensar em fazer é demais, né? Ele pensou em demitir. Então, a escolha das palavras, os textos que são montados, aquilo que é apresentado para você na escola todo dia, isso vai martelando na sua cabeça paulatinamente, devagarzinho. E devagarzinho vai moldando você. E com o passar do tempo, você começa a desconfiar do cristianismo. Tá? Por quê? Porque o tempo todo é a escolha das palavras, né? Sabe-se que a vida evolui, sabe-se que a vida evolui de processos naturais. Aí você lê isso e fala, puxa, então se já sabe, então acho que já foi provado. Então acho que, será que aquilo que eu aprendi na igreja está errado? Então essas coisas vão devagarzinho, tá? Devagarzinho moldando o seu pensamento. E aí você acaba se perdendo, tá? Você acaba desconfiando da fé, você acaba achando que, olha, meu professor falou, ele sabe, ele estudou, tá?
esse assunto. Então, o que o meu pai sabe? O que o meu, o meu professor de escola dominical sabe? O que o meu pastor estudou? Tá? Então, essa questão muito importante. Nós precisamos estar atentos a isso. Quem é o pai que tem tempo? Tá? Isso não é de... eu vejo, às vezes, em conversas na escola, os pais falando assim, olha, os professores falando, os pais não se interessam pelo aprendizado do filho. Mas nem sempre é assim. Tem pai que não se interessa mesmo. Mas a maioria dos casos é o pai que ele se interessa, mas ele não tem tempo para ver isso. Eu digo por mim mesmo. Eu muitas das vezes não tenho tempo para acompanhar os meus filhos na escola. Tá? Eu tenho que ficar de olho, pergunto para eles como estão as coisas, dá uma olhadinha lá, porque a gente não tem tempo para dar, não tem um braço para isso. Tinha um amigo meu que ele falava assim, ó, a gente não consegue abraçar o mundo com um braço só. Aí eu dizia para ele assim, ó, mas nem com os dois você consegue. Então a gente não dá conta, nós não damos conta. E aí o inimigo começa a se alojar na escola, onde você pensa que o seu filho está seguro. E lá ele está aprendendo ideologia de gênero, tá? Ele está aprendendo que o sexo, né, o gênero, como eles gostam de dizer, é uma construção social, tá? Inclusive indo de encontro, né, se chocando com aquilo que a biologia diz. Enfim, a ciência, mesmo as leis da ciência, as leis científicas, elas possuem às vezes pontos em que elas falham, tá? Por exemplo, a lei da gravidade, ela não é uma constante em todo o universo. Você tem, existem falhas nessa constância. E já perceberam que existem refutações difíceis que ninguém consegue responder, tá? A lei de Newton, tá? A lei da gravitacional, da gravidade universal, da gravitação universal, que é o nome correto da teoria, ou da lei, melhor dizendo. Mas a lei da biologia, tá? Na questão aí da sexualidade, ninguém, é zero, tá? Não se encontra ninguém com o cromossomo YY. Atento, você tem que... Eu já, mas foi com muito assim, estudo, né, e prestando atenção. Hoje, quando eu ouço um discurso, eu já sei o que o cara está falando, qual é a corrente de pensamento que está por trás daquilo que ele está falando, o que ele está defendendo, só na conversa, só de ouvir o que ele está falando, só de bater os olhos no texto, eu consigo ver isso. Tá? Você provavelmente já passou por isso. Você não passou por isso? Você já não pegou um texto lá e tinha essas coisas lá, nesse texto? Né? Lembra-se do Enem? O Enem de 3 anos atrás, né? De 2018, se eu não me engano. Você tinha lá a nova linguagem dos homossexuais. Né? O pessoal tá travando aí, como é que tá o sinal? O Guilherme tá dizendo aqui para mim que está travando. Como é que está aí o sinal? Alguém pode me sinalizar? Além do Guilherme, que já disse que está travando. Mais alguém aí? Vocês respondem bem, pessoal. Vocês são fera. Dá um sinal para mim aí, pessoal, para eu saber, tá bom? Que também... Eita, será que é a minha internet aqui que está oscilando? Só um minutinho aqui, pessoal. Eu acho que talvez seja o meu filho que está ligando o videogame lá no... Eu vou ter que pedir para ele desligar. Só um minutinho. Aguenta aí. André, desliga. Estou de volta. Eu acho que era ele. Está travando. Todo mundo está dizendo. Está travando mesmo. Está todo mundo. No momento melhorou. É que o meu filho mais novo, o André, ele ligou aqui. Em vez de ele assistir minha live, ele está jogando videogame online. E aí, o André é fogo. Aí caiu diminuiu aqui a conexão. Eu estou usando online, aí acaba diminuindo a conexão. O Wi-Fi acaba diminuindo a conexão. Mas vamos lá. Vocês lembram daquela redação, ou melhor, daquele textozinho que tinha
em 2018, no Enem de 2018, e aí tinha a linguagem lá dos homossexuais, a nova linguagem. Como se você precisasse saber daquilo, né? E aí tinha uma outra também falando da avó que era homossexual. Olha como as coisas são assim, parece inofensivo, né? Parece um negócio... não, é uma coisa inofensiva, é só um textozinho, é um textozinho aqui, é um textozinho ali, e daí quando você vai ver, daqui a pouco, você tá anos, você começa a se acostumar com aquilo, e aquilo não te choca mais, não te incomoda mais, tá? A Bíblia chama isso de cauterização da consciência, tá? Quando a nossa consciência está cauterizada. O que é cauterizar? Cauterizar é quando você, por exemplo, existem várias formas de cauterizar, mas deixa eu dar um exemplo aqui. Você machuca ali uma região, e aí você coloca algo ali para, por exemplo, ferro quente, queima ali, e aí o que vai acontecer? Aquela pele fica morta. Então você encosta nela, você perdeu a sensibilidade, você não percebe mais que estão tocando nela, que você não sente mais dor ali. É muito comum fazer cauterização quando você faz alguma operação, né? Para que mate as bactérias que estão ali e ali não pegue infecção mais, fique protegido, né? Então a Bíblia fala que quando a nossa consciência está cauterizada, a gente não sente mais, a gente perdeu a sensibilidade. Alguém uma vez me falou me deu uma analogia, né, uma ilustração a respeito disso, que é como se fosse uma campainha que você fica apertando. Então toda vez que acontece, quando você vê pela primeira vez, você fica chocado, tá? A campainha está tocando. A segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez. Daqui a pouco a campainha queimou. E aí você não sente mais. E aí você se acomoda aquilo se torna normal, natural. Bom, isso tem um nome na filosofia que se chama, ou na sociologia, se chama janela de Overton, tá? Depois, se você quiser, tiver curiosidade, dê uma pesquisada no que seria janela de Overton. E você tenta mover essa janela para que ela se enquadre aquilo que você quer que o indivíduo aceite, tá? Então nós temos aí esses inimigos dentro da escola. Outra questão que eu vou escrever ainda sobre isso, o meu parceiro aqui do canal, ele me manda os temas e manda eu escrever. Só que eu não dou conta de escrever tudo isso, né? Mas ele sabe disso, mas ele tem que continuar fazendo isso, viu, John? Eu tenho que continuar, senão eu não escrevo. Uma outra que ele colocou aqui é a questão dos vícios pela virtude. Uma outra questão que nós estamos vendo também, e isso é um inimigo, principalmente... Vou falar principalmente nós brasileiros, porque nós sabemos o que é isso. Mas outros povos também têm isso, tá? Bem, o que vem acontecendo com bastante frequência, o vício, o erro, aquilo que é errado, tá? Aquilo tem sido visto, isso tem sido visto como algo mais legal, mais sublime, entendeu? Que tem que ser aceitável. E que, na verdade, a virtude, o certo... Isso tem que ser deixado de lado. Então você precisa, é legal, e você é ridicularizado quando você é muito virtuoso, e você é considerado alguém mais mente aberta, né? Quando você vai aceitando o erro. À medida que você vai aceitando, tolerando o erro, até chegar ao ponto que você comete os erros, você se torna uma pessoa mais aceitável, mais legal, tá? O certo virou errado e o errado virou certo, tá bom? A nossa cultura tem andado por essa vereda. E isso tem afetado, né? Tem causado uma dissonância, não está alinhando, né, a nossa juventude com aquilo que é correto, com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o que é certo, tá? Por exemplo, sexo antes do casamento é errado, tá bom? É pecado. A gente comete pecados, nós devemos lutar contra esse pecado, tá? Mas a gente comete esse pecado, mas nós devemos lutar contra ele, é errado, tá bom? Enfim,
O uso de drogas é errado, mas a tendência... Eu já perdi a conta de filmes e séries que eu vejo que os personagens, eles estão assim, do nada acende um cigarro de maconha, tá? Um baseado. E aí é normal, é legal, entendeu? Mas é muito, e é do nada. Não tem por que acontecer isso. As coisas vão acontecendo assim. E aí você vai vendo isso e fala assim, por que não pode? Né? Porque tá legal. E você pensa, não, mas só um tolo seria influenciado pela televisão. Pessoal, não é assim não, a coisa é diferente. Veja só, as pessoas mais velhas que estão me assistindo aqui, da minha idade, próxima da minha idade assim, vocês vão se lembrar que quando nós éramos crianças, nós tínhamos os comerciais de cigarro. Cigarro normal, tá? Cigarro normal. O Marlboro, Free, enfim, os outros que tinham a Hollywood e tal. E os comerciais eram sempre assim, o Marlboro, por exemplo, era um cowboy com um monte de cavalo correndo atrás de um rebanho de gados e aquele... aí você olhava aquilo e falava, nossa, Deus, que legal, né? O Hollywood, o camarada estava num asa delta e era um negócio legal. Não lembro se era Hollywood ou a Free, tá? Mas aí e aí você olhava aquilo e falava, puxa, eu quero isso também. Eu não, mas tinha muita gente que pensava isso. Bem, será que esse comercial trazer alguma influência para o jovem? Bom, quando os comerciais foram proibidos, por incrível que pareça, reduziu drasticamente o consumo desse tipo do cigarro normal. Quer dizer, a propaganda influenciava muito o comportamento das pessoas. Então, essa mudança da virtude pelo vício, isso tem causado problemas na nossa juventude. Isso é um problema que você enfrenta, jovem. Isso é um problema que o seu filho enfrenta, mãe e pai. Isso é um problema que os seus alunos de escola dominical enfrentam, professor de escola dominical. Se não enfrentarão em breve. Tá? Você tem que estar preparado para mostrar para eles que o que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Né? Não muda. Mas todo mundo faz, é aquela conversinha, né? O que o pai fala, né? Que você só entende quando você se torna pai. Minha mãe falava isso para mim. Eu pedia as coisas para ela e falava não. Aí eu falava, mas fulano tá fazendo. Não interessa, não é todo mundo. Você não é fulano. Você é meu filho. E não vai fazer. Tá? Aí eu falava assim, pensava comigo, mas quando eu crescer, eu vou deixar meu filho fazer isso. Eu não vou fazer isso com meu filho. Essa maldade, essa brutalidade, essa opressão que o meu pai e minha mãe impõem sobre mim. E aí eles falavam assim para mim, quando você crescer, quando você tiver os seus filhos, você vai entender. E eu tive os meus filhos. E eu entendi perfeitamente. Assim que o primeiro nasceu, assim que o Pedro nasceu, eu entendi perfeitamente o que eles estavam dizendo. E é exatamente assim, tá? Outro ponto importante, nós vamos trabalhar aqui, é que os homens, já falei sobre isso, né? O Guilherme está colocando aqui, isso se adequa até mesmo na sociedade do controle, correto? Onde o Estado decide as coisas que você vê, encontra, aprende, o Estado decide tudo por você, né? Decide se você sai de casa ou não, decide se o que você pode assistir ou não, né? O que você pode falar ou não, o que você pode pensar ou não, tá? O Estado tem decidido tudo isso por você, querendo você ou não. Inclusive, amanhã, pessoal, eu terei uma live extra com o John Diego, tá? O parça meu aqui do canal. Parça, gostou agora, hein, Guilherme? Um homem jovenzinho sofisticado. O meu parceiro aqui do canal, nós vamos falar sobre essa questão aí de como que as grandes empresas tecnológicas podem silenciar você, tá? Essa live de amanhã, que vai ser em conjunto, eu e o John, ela surgiu por causa daquela nossa live extra que eu fiz na sexta-feira passada, tá? Então, o Estado, exatamente, o controle que o Estado, boa, né, Guilherme? Parça. O Estado controla aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você pode dizer,
tá bom? Então, esse tipo de coisa é um outro inimigo seu também, né? O Estado se torna o inimigo. Né? O Estado nos seus vários âmbitos, tá? No legislativo, no judiciário, no executivo, eles podem se tornar os seus adversários. Os currículos escolares que você estuda são feitos por burocratas, tá? Pessoal, o nosso currículo escolar ele é muito ruim. Muito ruim. No Brasil, há poucos anos atrás, pessoal, poucos anos atrás, nós tínhamos gênios. Na nossa sociedade, eram poucas pessoas que estudavam, sim, mas eram gênios. Agora, a coisa se popularizou, a educação se popularizou, mas o nível da educação desmoronou. Tá? Nós estamos nos piores lugares do exame PISA, que é o que mede o desenvolvimento intelectual no mundo. Existe a pesquisa que diz que nós levaremos centenas de anos para recuperar. O brasileiro levará centenas de anos para recuperar a sua capacidade cognitiva. E aí, quando de vez em quando você surge alguém que tem uma capacidade um pouco melhor e ele consegue chegar de um outro prisma o que está acontecendo, você fala que esse cara é louco. Esse cara gosta de uma teoria da conspiração. O QI brasileiro já foi medido. Nós estamos muito mal. Muito mal. Tá? Nós precisamos estudar. Nós precisamos estudar muito. Os inimigos estão aí. Como lidar com eles? Bem, pessoal, eu continuarei fazendo as minhas lives, tá? Se Deus assim me permitir, nas quintas-feiras, às 5 horas. Em março, eu volto a estudar. E aí talvez eu precise mudar nesse horário, mas até lá continuarei com as lives. Mas eu estou lançando um curso, na verdade será um aulão, tá? Por volta de 3 ou 4 horas aí de aulão. Estamos aí estudando como faremos, para tratar somente dessas questões, tá? Tentar te ajudar, ou te ajudar a tentar não, a ideia é te ajudar. É só que aí, assim, uma parte eu te dou, eu vou ensinar você a pescar. Se você vai pescar ou não, eu não sei, tá? Existem várias formas de pescar. Se você vai pescar comprando peixe, aí eu não vou poder fazer muita coisa para você. Eu não vou pescar para você também. Eu vou te ensinar a pescar, tá? Eu vou te ensinar o caminho, ou alguns caminhos que você pode percorrer se você quer sobreviver a esse mundo caótico, essa cultura louca que nós estamos vivendo. Agora, aí é com você. O nosso curso está para acontecer na segunda, é o planejamento, né? Na segunda semana de março, né? Esse aulão na segunda semana de março. Pessoal, eu tenho um curso aqui, estou tentando melhorar meus equipamentos, tá? Então, eu vou cobrar por essa aula, tá? Mas você tem as aulas grátis. O curso, o pago, é R$ 29,90, é R$30. É R$1 por dia, né? Se você juntar aí 30 dias, R$1 por dia, e você consegue pagar aí o curso. O curso eu vou lançar pelo Hotmart, tá bom? E eu te convido a participar desse curso aí. Não é muito caro. Eu vou dar, além dessa aula, você vai ter acesso ao e-book da aula, desse aulão. Então, esse e-book do aulão eu não vou disponibilizar no WhatsApp para todo mundo, vai ser só para quem fizer o aulão. Eu darei algumas aulas de suporte para essas pessoas que fizerem o curso. Preciso dar alguma coisa para essa pessoa, né? O cara tá pagando R$ 29,90 para eu comprar um equipamento um pouco melhor. Quem sabe um ar-condicionado, que eu estou suando aqui. Para melhorar aqui, para contratar um design, que eu também estou precisando, para melhorar minhas postagens aí, eu sei que não está muito boa. Estou fazendo o melhor que eu posso. Até aprendi a mexer aqui num programa aqui, tá? No Canva. Foi sugestão aí do Daniel Kaufman e do John Diego. Inclusive, o Daniel Kaufman, ele estava aí, não sei se ele está ainda. Vamos estudar a Bíblia, Natália, isso aí, vamos estudar a Bíblia, vamos estudar. Guilherme gostou do tema, né? Amanhã, então, não perca, tá? Mesmo horário, 5 horas. E eu convidei o Daniel. Ele é formado em filosofia, tá? Pelo Mackenzie, bacharel em filosofia, e ele faz seminário junto comigo. Ele mudou de horário recentemente para amanhã,
para a turma da manhã, mas ele fez aí comigo 2 anos e meio de seminário comigo. Mas nós somos bastante amigos e nós vamos fazer uma live junta também daqui a algumas 2 semanas, mais ou menos. Eu também pretendo fazer uma live com um amigo meu, jovem da minha igreja. Na verdade, ele já confirmou. Eu quero só ver se ele não se esqueceu. O Gabriel Jordão, membro da minha igreja, ele faz direito no Mackenzie. E ele faz parte, ele montou um grupo de conservadores no Mackenzie, tá? E aí nós vamos fazer uma live conjunta também, semana que vem. Só não será semana que vem, mas eu aviso. Se por um acaso ele se esqueceu, pode ser, tá? Não é fácil conversar com o Gabriel. E se ele se esqueceu, mas aí a gente remarca para uma outra data. Então, e também eu farei uma live também por esses dias cheio das lives, ô Guilherme, vai vendo aí. Virei blogueirinha. Falaram para mim. A Meiriane, uma amiga minha, também falou a mesma coisa, lá de Bertioga. Foi uma colega minha que eu ajudei também a fazer faculdade de História. Daqui a pouco eu tô no canal do IPB Nacional. Não sei não. Não sei se eles me deixam. Mas enfim, se deixar eu falo. Abriu o microfone para mim, eu estou falando. Porque eu acho que esse tema é muito importante, tá? É muito, muito, muito importante mesmo, tá bom? Tanto é que outros pastores também estão, né, o Augusto Nicodemos e outros estão também atenados para essa questão, estão também desenvolvendo projetos, tá bom? Então é isso aí. Um médico, eu pretendo falar com um médico a respeito de evolução, tá? Ele é presbítero da igreja do Brás, tá? Igreja Presbiteriana do Brás, e aí nós faremos uma live também por esses dias, acho que talvez daqui umas 2 ou 3 semanas eu farei uma live com ele, também já está mais ou menos confirmado, e então nós temos essas lives aí, tá? Tratando desses assuntos. Pessoal, obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui, estamos chegando aí faltam alguns minutinhos para as 18 horas, sigam no canal do YouTube, tá bom? Entre lá no Telegram, o link está na minha bio. Pessoal, para quem não está acostumado, eu também não sou muito acostumado, mas a bio é o meu perfil do Instagram. Entra lá e você vai encontrar tanto a minha página do YouTube, a página nova, tá? Quanto a página do Telegram, tá? Onde eu estou disponibilizando arquivos de PDF. Tudo que eu estou escrevendo no Instagram, eu estou compartilhando nessa página. Pegue lá, leia, não são grandes, não são textos grandes, você lê em 10 minutos, tá? Se algum artigo ali for muito complexo, pode perguntar para mim. Quando eu abrir as caixinhas lá de perguntas, mesmo que eu perguntei lá uma coisa que você não quer falar daquilo que eu perguntei, mas quer falar daquilo que você leu no meu texto, coloque lá alguma experiência sua, tá? Eu coloquei ali algumas pessoas que já enfrentaram problemas por causa da sua fé, uma enquete lá, algumas pessoas responderam, algumas disseram que sim, outras disseram que não. Que bom que não, né? Que não teve problema. Aqueles que disseram sim, eu abri também para opa, só um minutinho. Para dizerem, né, compartilhar a sua experiência. Teve gente lá que compartilhou, tá bom? Então, participe disso aí, eu acho que vocês estão me ajudando a construir aqui o canal, tá? Eu também estou aprendendo aqui com meus erros, tá? E a minha intenção é te ajudar. Jovem cristão, eu quero te ajudar, tá? Eu vou subir no canal também, aproveitando que a Natália comentou uma coisa aí, vamos estudar a Bíblia, eu tenho umas aulas que eu dei eu sou professor na minha igreja, quem é da minha igreja já sabe do que eu estou falando, mas quem não é da minha igreja, eu sou professor na minha igreja de escola dominical, e eu ajudo ali, eu dou aula para os novos membros, tá? Aqueles que estão ingressando na igreja. Se você... e aí ali eu trato de temas de teologia, tá? São muitas aulas, muitas mesmo. Deve ter ali umas 20 aulas, mais ou menos. Assista essas aulas, tá? Ela tem parte 1, parte 2, assista. Quando tem parte 1, 2 e 3, assista as aulas. Se esforce um pouquinho, assista essas aulas, porque elas vão te dar um suporte aí
teológico razoavelmente bom. Tá certo? Pessoal, 6 horas, 1 hora de transmissão. Obrigado por ter ficado comigo. Espero que o assunto tenha te instigado. Espero que tenha sido útil para você. E não perca a live de amanhã, é uma live extra, tá? Você não pagou por essa e a outra é de bônus, você também não vai pagar por ela. Então assista a nossa live. Agradeço aqueles que estiveram comigo, o Guilherme, o Dudu, a Juliana, o Pedro, meu filho. A Isabela comentou aí, não sei se ela está ainda. O Kaique, não sei se ainda está. Tá bom? Enfim, vocês todos que estão. A Ellen, a Lohane, tá? Deixa eu ver aqui. O Eduardo eu já falei. O John, a Sara Rich, o Guilherme, acho que é o filho da Lohane, o Daniel, o Guilherme Rubens. Eu tô falando aqui, talvez já tenha falado. A Natália, minha prima, não sei se o Felipe está com ela, o esposo, tá? Obrigado por ter ficado comigo. Se eu esqueci de falar o seu nome, pessoal, ou eu não li o seu nome, é porque eu ainda não sei mexer direito nesse negócio. Eu vou aprendendo aqui e à medida que eu for aprendendo, eu vou melhorando, tá? Um abraço para você e até mais, tá? Fique na paz.